sem ele nada se fez. Então ele estendeu a sua poderosa mão, e o mundo foi criado em tão grande perfeição. O verbo teve que morrer, teve que se sacrificar. O verbo eterno se deu para o homem salvar. Deus não aceita desculpas e não há como dele se esconder. O verbo eterno se deu para o homem reviver. Tudo era tão perfeito, nada fora do lugar, mas lá dentro do jardim isso iria mudar. Foi ali que aconteceu a maior transformação, quando o homem resolveu cair em contradição. O verbo teve que morrer, teve que se sacrificar. O verbo eterno se deu para o homem salvar. Deus não aceita desculpas e não há como dele se esconder. O verbo eterno se deu para o homem reviver. Tudo era tão perfeito, nada fora do lugar, mas lá dentro do jardim isso iria mudar. Foi ali que aconteceu a maior transformação, quando o homem resolveu cair em contradição. O verbo teve que morrer, teve que se sacrificar. O verbo eterno se deu para o homem salvar. Deus não aceita desculpas e não há como dele se esconder. O verbo eterno se deu para o homem reviver. Deu ouvidos à serpente, deixou de ouvir a Deus, quebrou sua comunhão, a vida eterna ele perdeu. O homem foi condenado, pois com Deus não quis ficar. Desobedeceu a Deus e agora tem que pagar. E o preço é a morte e eterna condenação, retornando ao pó da terra, sem Deus e sem salvação. Mas existe uma saída pra essa situação, pois o verbo se fez carne para trazer a salvação. O verbo teve que morrer, teve que se sacrificar. O verbo eterno se deu para o homem salvar. Deus não aceita desculpas e não há como dele se esconder. O verbo eterno se deu para o homem reviver. O seu sangue derramou numa cruz até o fim, derramou seu sangue santo, fez tudo isso por mim. Eu já tenho a certeza que pra mim tudo mudou, pois o verbo que é Deus no meu coração entrou.